E do meu lado eu tenho o prazer de receber Rogério Staperi, que é diretor do Sindicato dos Servidores de Guarulhos. O nome dele é outro, mas ele já pegou o Stap e vai ficar Stap mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Roberto. Boa noite, cidade de Guarulhos. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, doutor Alexandre, que está conosco aqui no estúdio. E vamos fazer um programa bom para a população. Precisamos, né? Precisamos. Aliás, eu gosto da questão da mudança em tudo, né? Não é porque mudou de presidente, né? Você estava falando muitas semanas, umas discussões aí, mas a mudança sempre traz uma boa expectativa para mim, Rogério. Você também tem isso no coração, não? Esse é um dos fundamentos da democracia, né? A alternância do poder. Quando você tem um país onde a população pode escolher o presidente da República, pode experimentar diferentes gestões, isso é a democracia. Isso é importante a gente ressalvar em todo esse processo aí, ressaltar. Esqueci de falar, no segundo bloco vamos estar conversando aqui com o grande advogado Alexandre Cadeu Bernardes. Então você não saia daí. Vamos também falar um pouquinho sobre ativismo jurídico, vamos falar um pouquinho sobre liberdade de imprensa, muita coisa. Aliás, falando em liberdade de imprensa, na sua opinião, você acha que a Jovem Pan foi censurada? Não, eu não acho. Eu acho que a Jovem Pan vinha sendo tendenciosa há pelo menos 3 anos e meio. Ela vinha defendendo o governo Bolsonaro de forma assim até que inescrupulosas, né? Ela fazia uma propaganda para o governo federal. A Jovem Pan ganhou um canal de TV nessa gestão, né? E como que se deu esse processo também, nunca ninguém fez o questionamento. Então você não pode colocar a mídia no contexto geral em favor de um ou de outro candidato. A mídia ela tem que ser aberta, ela tem que ser democrática. Um exemplo bom é o que você faz aqui. Você traz aqui pessoal de esquerda, pessoal de partido, pessoal de sindicato, comerciante, empresário. Isso é democracia, é onde todos têm o direito da fala, onde você pode fazer o questionamento, mas desde que exista o respeito, né, Samuel? E ultimamente o que nós estamos vendo no nosso país o pessoal não entendeu o papel da democracia e partiu para agressões verbais, para falta de respeito, acusações não provadas. E aí o nosso país começa a ficar muito fora de um eixo que a gente pretende que ele se mantenha. Desde o advento da Constituição em 88, é uma luta constante do nacionalista, do povo brasileiro, manter esse processo. E aí do nada surge um Bolsonaro que traz a pior parte que existe em muitas pessoas. Porque o Bolsonaro, ele não representa só ele. Ele representa aquilo que tinha imbuído nas pessoas e elas, por força de lei, elas não expressavam. Então tem aí a questão do racismo, a questão do fascismo e tudo isso que representa o Bolsonaro. O Bolsonaro é um mau exemplo do que pode acontecer num país. Mas eu também não diria que a eleição dele foi legal. A eleição dele também foi legal e a oposição trabalhou 4 anos para mostrar os erros que eles cometiam. E isso é democracia. Esse ato que esse pessoal vem fazendo, pós-eleição aí, vai contra tudo aquilo que está acontecendo lá em Brasília com o grupo de transição. Olha que impressionante a eleição do Lula. O Lula convidou Pércio Arida, convidou Baleia Rossi, convidou Kassab, que é do partido do governador eleito que vai assumir em janeiro, Tarcísio, que foi disputa o tempo todo no segundo turno, de acusação, de você fez isso mal feito, de você não vai cumprir isso, está lá junto com o governo para governar para um país melhor. E aí um bando de desestruturados, não quero ficar muito na ofensa, eles só são desestruturados emocionalmente, não sabem juntar Lé com Cré, não sabem o que estão pedindo. Esse pessoal não sabe o que é uma ditadura. Se eles entrarem numa discussão sobre ditadura, sobre o que aconteceu no golpe militar nesse país aqui, e pegar o que acontece em outros países, eles não sabem o que é ditadura, para estar pedindo ditadura. Tanto que eles fazem uma confusão entre intervenção militar e intervenção federal. A intervenção federal ela é uma coisa legal, ela aconteceu em poucos anos no país. Sim. Quando houve a questão do Rio Grande do Norte, a questão da segurança, então isso é uma intervenção federal. Então isso, quando o país precisar, que nem agora, talvez precise de uma intervenção federal para colocar vocês no lugar de vocês. Falar, olha, vocês perderam na urna, vão trabalhar, vão cuidar da vida de vocês. Façam campanha, façam oposição, daqui 4 anos tem uma nova eleição. Venha com um candidato melhor.
Esse é o processo. Então isso está sendo desrespeitado no nosso país. E olha só, quem está nos acompanhando, muita gente aqui, além do nosso amigo Naldo Santos, está a Dai de Souza. Está mandando um abraço para mim e também para o Rogério. Thelma Cardia, grande sindicalista aqui, que é do Sindicato dos Frentistas, está conosco aqui. Celso Pinheiro está dando boa noite. Benessa Coman, grande Rogério, muito bem aqui, ó. Celso Pinheiro, Roberto, logo vai ter hospital veterinário em Guarulhos, segundo o vereador Geleia. Eu espero. Quem mais aqui? O Peninha, pergunta a ele o que ele acha do Boulos na Secretaria de Habitação. Peninha Santista e o Mãozinha, Posso responder essa pergunta? Claro, você deve. Ô Peninha, deixa eu te falar uma coisa. Quem mais sabe das dificuldades do povo brasileiro na questão da habitação e da moradia nesse país aqui, se não for o Boulos, que esteve à frente de todo esse movimento durante todo esse tempo? Ele vai sim, e é bom porque, olha que coisa maluca. Você vai colocar uma pessoa que sabe as dificuldades da população e ele vai conhecer o outro lado, ele vai conhecer o lado da gestão. O porquê que a gestão não fez, se é possível fazer, se poderia ter feito. Então, a sua indicação do Boulos para a Secretaria da Habitação, o Ministério da Habitação, acho que você até escreveu errado, você escreveu habilitação aqui, eu acho importante, acho que o Boulos seria um bom ministro da habitação para esse país. É verdade, eu li habitação, eu nem li habilitação, é verdade aqui. Hernandes Prata, o Mãozinha, está perguntando aqui, vai ter aumento para os funcionários públicos para o ano que vem? Vai, é legal que eu vim falar de política, mas o sindicalismo, né? Ele foi. Vai sim, foi feito um acordo de que em janeiro e fevereiro de 2023 será pago 2% referente ao ano de 2022, complementando aqueles 2% da campanha salarial. Também está em discussão a antecipação da campanha salarial 2023 para março do ano. Diz o seguinte, eu acabei não vi, mas você pegou a notícia sobre o relatório dos militares com relação às urnas eletrônicas. Sim, é um relatório vago. Eles não atestam que houve uma ilegalidade, mas também não atesta que não houve. Ou seja, eles levaram todo esse tempo, eles falam que eles não investigaram para poder se aprofundar, e aí torna esse vazio. Então é assim, Roberto, eu até estava ouvindo... Então eles disseram que eles não tinham conhecimento nem capacidade para descobrir. Tecnicamente foi isso que eles disseram. Só que eles fazem uma fala assim, é como se eu dissesse assim, eu acho que Maria é namorada do José. Eu acho. O achismo, gente, ele não serve para nada. Eu acho que o nosso país ele tem que ser técnico, ele tem que ser burocrático, tem que estar no papel, tem que ter a prova. Enquanto não tiver isso, eu acho que eu vou ser milionário um dia. Eu vou ser milionário? Espero que sim. Eu tenho uma péssima notícia. As probabilidades estão contra você. Verdade. E com relação ao mundo sindical, o que você acha que o Lula possa modificar ou melhorar para o mundo sindical, já que o mundo sindical reclama muito das últimas atuações dos governos federais? Então, toda vez que se fala em política e mundo sindical, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é contribuição sindical. Esquece. Os sindicatos não estão preocupados com essa questão. Vamos pegar no caso dos servidores, por exemplo. Nós somos um sindicato ativo que existimos, mas nós não somos regulamentados, Roberto. Nós não temos database, nós não temos direito à greve, nós não temos direito a uma série de acordos. Nós fazemos porque nós acreditamos na justiça, chega na justiça, a justiça fala, olha, eles têm que fazer, ele está certo, prefeito, você tem que cumprir com algumas coisas. Mas falar assim que existe a regulamentação do sindicalismo para servidor, não existe. Na questão geral, eu acho que os sindicatos eles precisam se ativar um pouquinho mais. Eu acho que a gente precisa voltar para as bases, precisa fazer a discussão política também com os trabalhadores, porque você vê trabalhador achando que ele é empresário porque ele tem um açougue, porque ele tem uma lojinha onde ele tem que cumprir jornada de trabalho, porque o trabalhador que acha que porque ele tem um carro, ele está numa classe que ele não corre nenhum risco, né? Então, hoje, alguns trabalhadores que conseguem pagar um convênio, conseguem ter uma casa própria, conseguem ter um carro, conseguem fazer uma compra todo mês, ele está se sentindo
num pedestal que não é verdadeiro. Isso aí, ó, nós acabamos de ter um momento péssimo, onde as pessoas passaram fome. As pessoas passaram fome justamente por acreditarem que você abre mão de direitos trabalhistas. A reforma trabalhista, ela prejudicou muito o trabalhador. Você ampliar a aposentadoria para 65 anos, você acaba com a saúde do trabalhador. Então, assim, existe muita coisa que o sindicalismo precisa sentar assim com esse novo governo aí, tratar e resolver. Porque se passaram da outra vez 12 anos de um governo trabalhista e muita coisa se ficou pelo caminho. Então, é com muita preocupação que eu vejo se não tiver, por exemplo, um ministro do Trabalho que queira realmente prestar atenção nas questões do trabalhador. E não é, quando eu falo trabalhador, é no contexto geral. O que seria necessário mudar urgentemente? A questão da aposentadoria. A questão da aposentadoria, ela é grave, ela está mantendo pessoas Mas aí... Mas existe um caminho? Quer dizer... Eu deixaria essa resposta para uma pessoa técnica mesmo. O que a gente sente é que tem muitos trabalhadores que vão trabalhar aí até 70, 70 e poucos anos e não vai ter direito a uma aposentadoria integral. E isso vai acontecer. Hernandes Prata, manda um abraço para o Guti, melhor prefeito de Guarulhos. Muito bem, Hernandes. Quem mais? A Sônia Regina. Ô Sônia, precisamos voltar a conversar aqui sobre autismo na nossa cidade. Aqui tem muita coisa para a gente conversar e eu acho extremamente importante ter pessoas que vivem esse problema profundamente e tem conhecimento profundo com relação a isso. Bom, mais uma vez nós não conseguimos eleger uma quantidade boa de deputados, embora tivéssemos aí bons candidatos. A cidade de Guarulhos, né? Especificamente está falando. Especificamente Guarulhos. Especificamente Guarulhos. Repetiu o estadual, né? O Nakashima e o Jorge Wilson. Jorge Wilson. E apenas o federal Alencar, que até surpreendeu com a votação dele, né? Parabéns. Foi bem, né? Deputado federal Alencar, continua na luta firme aí pelo trem, pelo metrô na cidade de Guarulhos, que tem nosso apoio. Lula lá. Ele tirou uma foto ao lado do Lula. Ele foi da Comissão de Constituição e Justiça, né, no governo Bolsonaro, acho que ele é um dos membros, se destacou bastante. Líder da minoria. Então o Alencar tem um bom trabalho. Mas eu acho que o Lula não é mais o presidente do PT. É isso que as pessoas têm que entender. O Lula é o presidente do povo. Eu não sou petista, eu sou pedetista, eu sou filiado ao PDT. O Lula é o presidente do povo. O Lula é o contrário do que estava aí. O Lula é uma pessoa carismática, uma pessoa educada, uma pessoa que respeita as mulheres, que respeita as raças, as etnias. O Lula é isso, o Lula é o povo brasileiro. Você está mais ou menos na lua de mel. Você vai começar a criticá-lo a partir do ano que vem, quando naturalmente ele vai acabar cometendo erros? Não, eu já estou criticando. Eu já estou... Roberto, as pessoas têm que entender uma coisa. Idolatria não pode existir. O Lula, ele é um ser humano como qualquer outro. Ele é passivo de erro. O que acontece é que, por exemplo, eu vou falar por que eu já estou falando em criticar. Eu estou desesperadamente esperando que ele movimente a tabela do imposto de renda. É verdade. E pelo orçamento que está ficando, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Já está uma luta para ele manter a Bolsa Família de R$600, eu já estou chamando de Bolsa Família, né, de R$600, e o crédito de R$150 para criança até 6 anos. Você aplicar, antes de assumir, ganho real num salário mínimo nesse país aqui, é uma vitória fantástica para os trabalhadores. Mas vai ter outras coisas que vai ser difícil dele tratar. Então, mesmo porque o Congresso vai ser complicado, né? Você tem lá o Valdemar Costa Neto, o boy, né? Que já declarou que 99 deputados vai ser oposição. Agora, eu não sei se ele está vendendo dificuldade para colher facilidade ou se realmente ele vai ser. O cara, quando diz que vai chamar um Bolsonaro para ser presidente honoris causa, acho que é isso, de honra, no partido dele, o cara tá louco. Para mim ele tá louco, porque nem começou o próximo mandato. Então, assim, se ele vai fazer oposição nas coisas que for ruim, eu vou estar com ele também. Agora, fazer oposição por oposição em coisas que prejudicam o trabalhador, que fere as leis, aí é ridículo se posicionar desse jeito. Espera o governo começar, ver quais as propostas. Poxa, o Kassab foi convidado para a transição. O Alckmin está fazendo um trabalho fantástico de transição. Baleia Rossi, a Tebet, e o pessoal ainda não entendeu que isso é para o progresso do país, que é uma frente ampla realmente que vai governar esse país. Não faz parte de uma coisa boa quem não quiser. Quem só
prega a coisa ruim, quem quer dificultar, quem quer atrapalhar. É isso que vai acontecer, mas nós não vamos permitir não, a população vai cobrar bastante do PL. Professor Tadeu Fernando Blanco está concordando com você. Ricardo da Silva está dando uma boa noite para nós aqui. O Peninha tá dizendo aqui, cadê minha taxa de lixo? Muito bem. Ele é o líder da minoria, Tadeu. É verdade. O Alencar Santana, né? Exato. Tadeu, exatamente, Rogério, o PT não manda no Brasil. O PT é um partido dentro do Brasil. Rogério, o Ciro falou ao Lula: Lula, vocês estão prometendo coisas que talvez não dê para fazer, professor Tadeu. Então, eu fico, quando eu estou vendo a questão do orçamento, estou vendo as dificuldades, o Bolsonaro está deixando 400 bilhões de dívida para o país. Ele também havia prometido o Auxílio Brasil de R$600. Não tinha intenção nenhuma de cumprir. Não tinha intenção nenhuma de cumprir. Essa é a realidade. Dizer que o Lula vai fazer o plano de governo dele de ponta a ponta como está escrito é difícil. O Guti executou tudo na nossa cidade. Vamos trazer, porque o Brasília é uma coisa mais distante. O Guti conseguiu executar todos os planos de governo que ele planejou para a cidade de Guarulhos? Difícil, não consegue. Você coloca tudo aquilo que você acha que é o maravilhoso, mas você vai acabar fazendo aquilo que é o ideal, Roberto. Então 4 anos é pouco. Eu não sei mesmo se ele vai manter essa palavra de que não é candidato à reeleição. Eu acho que é muito cedo para se discutir isso. Eu acho que ele não deveria ter dito isso. E a oposição aí, poxa, procura um candidato melhor. Procura uma pessoa centrada, uma pessoa educada, uma pessoa menos agressiva à mulher, né? Um homem agride a mulher o tempo todo. Como que as mulheres votaram? Como que as pessoas não conseguem entender o mal que o Bolsonaro estava fazendo para o país, quando o presidente eleito nem assumiu a cadeira, já foi convidado para participar participar no Egito como representante de uma nação. Então é assim, só não vê quem não quer, Roberto. Quem quer ser enganado é esse pessoal que está de verde e amarelo usando a camisa da CBF. Acho que vocês podiam pelo menos ser criativos e desenvolver uma camisa para vocês, para a gente poder, durante a Copa do Mundo, vestir a camisa da seleção, né? Porque eu não quero ser confundido com descerebrado. Eu não quero. Aí eu não vou poder usar. Eu vou pegar a bandeira do nosso país para comemorar a nossa seleção. O Brasil adora o futebol. Você vai falar, o cara sem cérebro, o Bolsonaro. Pô, cria uma camiseta para vocês. Escolhe, pode ser verde e amarelo mesmo, mas cria um modelo diferente aí para a gente saber quem é vocês e o pessoal conseguir diferenciar quem tem cérebro e quem não tem. Samuel Laurindo Guilherme, parabéns pelo programa, Roberto. Saudação ao Rogério Stapp. Só tenho a torcer o novo governo que Deus possa trazer que o novo governo, que Deus possa trazer paz a todos. Tadeu, eu acho que aos 81 anos não terá mais condições físicas. Você é da saúde, sabe bem disso. Eu não concordo, viu, Alberto? Quando eu tinha 12 anos de idade, as pessoas se aposentavam aos 48 para morrer aos 55. Sim. A minha avó viveu 109, consciente. Antes dela morrer, ela gravou um vídeo para todos os netos. Ela deixou uma fala assim, que não há aquele que não tem um pouco para si, que não possa ajudar o próximo. E fez isso em um dia e faleceu no outro, dormindo bonitinha, com 109 anos. Olha que maravilha. Então, com 81, tem 20 anos pela frente aí, na minha conta assim por baixo. O Lula vive mais de 100 anos. Evanildo Jabá, Rogério, o Lula corre o risco de não ser diplomado pelos processos que responde, segundo o ex-ministro Marco Aurélio. O Marco Aurélio Cunha, ele foi um irresponsável naquela fala dele, né? Porque parte do princípio seguinte: quando você anula um processo, você volta ao status de inocente. Gente, vocês têm que entender uma coisa: no nosso país, você só é condenado quando você é julgado com provas e transitado julgado. Todos os processos contra o Lula têm sido cancelados, anulados. Então ele volta ao status quo. Qual que é? Todo cidadão brasileiro, até que se prove o contrário, ele é inocente. Marco Aurélio Cunha, irresponsável, e você está produzindo uma fake news. Bom, nosso tempo está acabando. Uma pena. Você gosta de vir aqui? Eu gosto de falar. Então, se deixar eu falando aqui, nós vamos ficar falando, aí eu
o doutor Alexandre está ali, vai perdendo o tempo que você reservou para ele também. Valdir Pinto está aqui nos acompanhando, ele que é do Roda Center. Tadeu, bom, Valdir Pinto, aliás, vai ter uma corrida importante em prol do Hospital JJM, para a construção do Instituto Pina, Dona Pina, alguma coisa assim. E eu estava falando, viu, doutor Alexandre Cadeu e meu amigo Rogério, tem tanta gente que é rica nessa cidade, que quer fazer homenagem para o pai, para a mãe, né? Fazer estátua. Eles poderiam fazer, um cara... Nós temos gente muito rica, Martelo, por exemplo. Ele não quis dar o nome do pai dele na Câmara. Faz não, Martelo, faz o seguinte, faz todo o primeiro andar e coloca o nome do seu pai ali. Você tem grana, pega 10 milhões seu aí, arruma todo o primeiro andar do Instituto da Mulher lá e coloca Instituto Fausto Martelo. É uma boa ideia. É uma excelente ideia, uma ótima homenagem. Deixa eu te falar do Samuel Larindo. O Samuel, o seu xará, o Samuel, ele vota no príncipe. Ah, é? Ele gosta da monarquia. Ah, é? Não sabia? Ele gosta da monarquia. Um abraço, Samuel. Faz um tempinho que eu não apareço por aí. Agora que o Bolsonaro está fora, eu vou voltar a fazer a barba um dia desses aí. Perfeito. Bom, aí o segundo andar, quem sabe a dona Fran Correia faz e coloca o segundo andar Assis de Almeida. Já pensou? Que coisa maravilhosa? Não, uma boa. Não é melhor que uma estátua? O grande problema... Todo mundo que entra lá já, Assis de Almeida. Roberto, o Tarcísio também prometeu concluir o Hospital da Mulher, né, na cidade. O anexo que fica ali no JJM. Exato. Essa é uma das grandes vergonhas da cidade de Guarulhos. Porque o prédio está pronto. A questão é a manutenção e os equipamentos. Isso, é isso que eu estou falando. Então, dá para colocar tudo o investimento, mas o problema é a manutenção, é manter esse hospital funcionando. Não, vamos fazer primeiro os equipamentos, depois a gente pensa. Mas se eles fizerem isso, a cidade de Guarulhos, a prefeitura tem condições de manter. Olha, a gente podia fazer assim, Fausto Martelo, primeiro andar, Assis de Almeida, segundo andar, e o terceiro andar é Professor Veronese. Pronto. Estava Terminou pronto o Instituto da Mulher. Aí à frente vocês colocam Alexandre Cadê o Bernardes, que também tem muita grana lá, né? Pode colocar lá, tá? Bom, vamos lá, terminando aqui, Renato Gomes. É muito fácil saber quem tem cérebro ou não. Quem apoia ladrão, chefe de quadrilha que se associa ao PCC, Comando Vermelho e chefe do tráfico. Quem defende ladrão de celular para tomar cerveja, certamente tem pouco cérebro. Por que uma pessoa dessa não vai até o Ministério Público, até uma delegacia e abre uma ocorrência policial contra o presidente afirmando tudo isso? Cansa, né? Trabalho, né? Cansa, né? É fácil. Por causa disso, tem uma personalidade na cidade aí, condenada a 4 meses de cadeia, né? Verdade. Por chamar as pessoas de ladrão e não provar. No nosso país, para esse rapaz que falou aí, as coisas têm que ser provadas. A gente tem que parar de ser leviano. E para saber tudo isso aí, tem um grande pensador, um grande estudioso de leis que vai estar no segundo bloco aqui. Tá vendo? O doutor Alexandre, inclusive, vai poder falar um pouquinho sobre isso. A acusação vazia. O povo está muito leviano. Você vê quantas vezes que eu ofendi aqui eu só acho que eles não têm cérebro, mas isso não é ofender, é real. Posso fazer nada. E devolvam a nossa camisa, a nossa bandeira. É isso que eu estou pedindo.